Olá, meu nome é Matheus Lucena, sou embaixador técnico da Agilize Cosméticos e hoje eu vim trazer o passo a passo detalhado de como trabalhar com a Unicojon. A Unicojon é um alisamento feito para qualquer tipo de cabelo, 100% livre de formol, sem ardência nos olhos e sem aquela fumaceira no salão. E hoje eu vou trabalhar o cabelo da Luzia. Olha só como é o cabelo dela. É um cabelo frisado, um cabelo com muita onda, e ela não gosta, ela está incomodada com essas ondas, por mais que seja bonito esse cabelo, se a gente aplica um produto para ativar essas ondas, mas ela não está contente. A vantagem desse cabelo é que ela possui uma raiz lisa. Isso vai fazer com que ela tenha mais durabilidade e ela tenha mais tempo para ter que voltar a fazer o retoque do alisamento. Porque o alisamento, aonde eu vou fazer, ele tem a durabilidade em média de 3 a 6 meses, podendo durar até mais, dependendo dos seus cuidados. Para fazer o teste de mecha, é muito importante analisar o fio e separar uma mechinha. Pode ser na primeira camada, que é a parte onde bate o sol, então geralmente é a parte mais sensibilizada do fio. Geralmente alguns profissionais, eles trabalham mechas aqui no meio da cabeça da cliente, assim. E eu não recomendo, porque essa parte é uma parte onde fica mais protegida do sol, mais protegida pelas impurezas do ar. Então sempre a parte mais sensibilizada vai ser a primeira camada do cabelo. Então aqui a gente vai iniciar o teste de mecha. O teste de mecha é bem simples e muito rápido. Depois que a gente selecionou a mecha na qual a gente vai aplicar o produto, a gente aplica e deixa agir por 20 minutos. 20 minutos já será o suficiente para a gente conseguir testar a elasticidade do fio e saber se as químicas anteriores são compatíveis com a Unicojon. Agora pronto, só aguardar. E agora, com o cabelo já aprovado no teste de mecha, a elasticidade está ok, o cabelo está saudável, foi compatível, a gente vai iniciar o processo de higienização, o nosso shampoo de abertura de cutículas. Quando ele já está preparado, já foi seco, 80%, eu vou iniciar a aplicação da Unicojon nesse cabelo. Vocês podem observar que esse cabelo, por mais que ele foi lavado com shampoo de abertura de cutícula, ele não fica poroso, o cabelo ele fica super fácil de fazer a aplicação. Olha só como está bem soltinho, isso vai facilitar a nossa aplicação. Vamos iniciar a aplicação. Ela pode ser aplicada tanto de cima como de baixo para iniciar. Porém, eu gosto de fazer uma aplicação sempre em todo o contorno da cabeça, porque esse tipo de aplicação ele faz com que eu economize mais produto. Eu aplico em todo esse contorno do quadrante e depois vou dividindo mechas de baixo para cima. Sempre que você for começar a fazer a aplicação, é interessante você aplicar sempre respeitando 1 centímetro da raiz. Eu aplico mais próximo aqui à raiz, porém sem encostar no couro cabeludo. Muita gente me pergunta, mas Matheus, você não aplica no comprimento? Eu aplico primeiro todo o contorno, como eu já disse, e depois vou aplicando mecha a mecha. No final desse quadrante, eu vou distribuir o produto que eu apliquei mais próximo da raiz para meio e ponta. Observa que quando eu penteio, sempre sobra um resíduo de produto aqui no meu pente. Esse resíduo vai ajudar a distribuir por todo o comprimento. Caso falte em alguma parte, é simples, é só retocar com um pouquinho mais de produto. Essa técnica vai fazer com que você economize ainda mais produto.
Depois de aplicado o produto, é importante deixar atuar por 60 a 90 minutos, dependendo da estrutura. Nesse caso, a gente vai deixar 60 minutos, que como é um cabelo mais frisado e com umas ondas mais abertas, já é o suficiente para alisar essa estrutura de cabelo. Agora que a gente já enxagou esse cabelo, e é importante deixar claro que foi enxaguado 100%, então somente com água, sem uso de shampoo e nenhum produto. Eu enxaguei esse cabelo 100%, removi todo o creme que estava no cabelo, ó, vocês podem observar. O cabelo ele tá bem soltinho e já deu uma desestruturada. Eu consegui observar nesse meio tempo entre a aplicação que o cabelo dela, uma parte é um pouco mais solta, as ondas, do que a outra. Então a gente, na hora de pranchar, a gente vai dar mais ênfase principalmente nessa lateral. E antes de pranchar, é importante secar o cabelo 100%. E uma coisa muito importante, não há necessidade nenhuma de você escovar o cabelo. Se você escovar, você acaba perdendo a noção da onde realmente precisa dar mais ênfase com a chapinha. Então eu não vou escovar, eu vou apenas secar com o auxílio de um secador. Chegou o momento mais importante do alisamento, que é o momento de selar essas cutículas e definir o efeito liso. Nesse cabelo, como é um cabelo bem fino, eu separei uma mecha nessa espessura, ó, menos de um dedo de espessura, e tô com a chapinha na temperatura de 450 graus. Eu vou pranchar o cabelo dividindo por seções para garantir que todo o cabelo vai ficar liso. Primeiro eu inicio garantindo o efeito liso na raiz e vou descendo. Muita gente me pergunta: Matheus, quantas vezes você prancha o cabelo por mecha? Não existe uma quantidade de vezes exata. Cada cabelo e cada mecha vai pedir uma quantidade, então é mais uma questão de sentir o cabelo. Eu tiro bastante referência com a temperatura na qual eu estou trabalhando e a espessura da mecha. Se é uma temperatura mais elevada, eu prancho menos vezes, de uma forma um pouco mais lenta, e se eu estou com uma temperatura um pouco mais baixa, eu trabalho repetindo mais vezes a prancha no cabelo, para dar um efeito de mais liso. Você consegue observar que conforme eu vou passando a prancha, o brilho ele já se destaca. Olha só que lindo. Uma coisa que eu sempre falo em cursos é que não é legal você querer fazer as coisas muito rápidas. Por exemplo, olha o tamanho dessa mecha. Pode dividir ela em duas e trabalhando seções. Foca aqui primeiro na raiz e vai descendo. Observa que a raiz do cabelo dela é uma raiz mais lisa, então não tem o porquê a gente ficar pranchando muitas vezes. Aonde é o foco de realmente alinhar o cabelo e dar o efeito liso é mais para meio e pontas. Então meio e pontas eu gosto de fazer um movimento um pouquinho mais lento, assim, um pouquinho mais devagar, para garantir que selou bem essa cutícula. Nunca para a chapinha no cabelo. Tem gente que às vezes tem o costume e acha que isso vai fazer com que alise mais. Mas isso aí pode acabar queimando as cutículas do cabelo, deixando o cabelo mais opaco, sem todo esse brilho que o alisamento da única proporciona. E pode acabar, como queima as cutículas, pode acabar danificando e o cabelo ele não aceita mais nenhum tipo de hidratação, tratamento. Tudo que entra dentro do cabelo depois de uma cutícula queimada, ele não consegue se fixar, seja tratamentos, pigmentos.
E a gente tem aqui um cabelo que está bem saudável. E uma coisa legal de se dizer é que quanto mais saudável está o cabelo, melhor é o resultado final. Depois eu volto pegando mechas mais largas, somente para dar aquela selada, porque o cabelo ele já está alinhado. E olha só que incrível esse resultado. Depois no final a gente vai lavar para provar que esse cabelo, esse brilho, esse liso, ele não é só um efeito da chapinha, e sim um efeito efetivo com o alisamento vegano, o produto Única Ojon. E seguindo essa técnica, eu vou fazer toda a cabeça dela, todos esses quadrantes até o final. E depois a gente já volta aqui, na realidade aqui não, no lavatório, para a gente neutralizar. Eu vou aplicar um produto no qual eu vou falar dos benefícios dele e o porquê é importante fazer a aplicação desse produto no final de todo alisamento. Agora que a gente já pranchou todo esse cabelo, o cabelo está 100% selado, a gente vai neutralizar esse cabelo com um neutralizante universal. O neutralizante universal ele foi feito para neutralizar qualquer tipo de química, seja relaxamento, alisamentos progressivas, coloração, qualquer química, e dá um efeito maravilhoso devido ao peróxido de hidrogênio que faz abaixar o pH e estabilizar o mesmo. Para utilizar o neutralizante universal é muito simples, é apenas enxaguar depois de ter selado todo o cabelo com apenas água e utilizar uma quantidade, dependendo para cada tipo de cabelo, aqui uma espátula já vai ser o suficiente. O legal do neutralizante universal é que é diferente das máscaras. Você, geralmente, quando vai aplicar uma máscara de hidratação, a gente fica com aquele certo receio de aplicar na raiz, né? E o cabelo ficar oleoso. Nesse caso, não tem problema nenhum. Você pode aplicar em todo o cabelo, desde a raiz até as pontas. Legal, depois de aplicar, deixar o cabelo bem alinhadinho, desembaraçar 100% e deixar um tempo de pausa de 15 minutos. Depois é simples, só enxaguar e secar com o secador e o cabelo já vai estar liso e muito simples para o dia a dia da nossa modelo, da nossa cliente. Gente, finalizamos agora o cabelo da Luzia. O resultado ficou fantástico, super macio, super brilhoso e o melhor, hidratado. E aí, Luzia, você gostou do resultado? Gostei muito, ficou muito bom. Que bom. Isso é o importante, é a cliente feliz e você. Se você gostou desse vídeo, gostou do passo a passo, deixa seu like e se inscreva aqui no canal da Agilize Cosméticos. E caso tenha ficado alguma dúvida, é simples, só deixar aqui nos comentários que a gente vai responder e trazer novidades para vocês. Se você tem algum vídeo ou alguma dúvida específica, só mandar para a gente que a gente vai fazer um vídeo o mais rápido possível para sanar essa dúvida. Ou se tem alguma dúvida de algum produto que a gente ainda não apresentou, pode mandar também. Valeu, galera! Um abraço!